a Lula e a FHC, eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. Mas não adianta você botar uma pessoa cultista como a FHC e... A possível prisão de Jair Bolsonaro, que deve ser condenado pela tentativa de golpe de Estado, tem provocado reflexões sobre os rumos políticos de sua esposa, Michele Bolsonaro. Atualmente, ela tem em mente disputar uma vaga no Senado pelo Distrito Federal em 2026. No entanto, segundo fontes próximas, essa perspectiva poderia mudar drasticamente se Bolsonaro fosse preso antes das eleições, de acordo com a coluna Painel, da Folha de São Paulo. Nesse cenário, Michele emergiria como uma potencial candidata à presidência, adotando a defesa do ex-presidente. Essa possibilidade tem atraído a atenção de dirigentes do Partido Liberal, que veem em Michele uma figura capaz de atrair votos e representar as bandeiras conservadoras. A participação da ex-primeira-dama em eventos políticos recentes, como o realizado na Avenida Paulista em fevereiro, organizado por Silas Malafaia, tem reforçado essa percepção. A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro é mais do que necessária para que possa haver a garantia da ordem pública, afirma o jurista e colunista do UOL, Walter Maerovitch, durante o UOL News da última sexta-feira, 15. O ex-chefe da Aeronáutica Carlos Almeida Batista Júnior disse em depoimento que o general e ex-comandante do Exército Freire Gomes ameaçou prender Bolsonaro por tentativa de golpe. Eu estou vendo só do aspecto jurídico, mas acho que ele continua a tentar esse golpe. Ele não parou. Talvez o que o Moraes fez ao mostrar tudo isso foi que o Bolsonaro continua atentando, agitando, perturbando, tirando a tranquilidade não só do governo, mas de todos nós. Veja o que ele fez na Paulista, veja como continuam as redes sociais. Por isso, por ele ainda estar com essa terceira fase conjecturando, executando essa terceira fase golpista, acho que diante desses depoimentos todos, agora existe motivo para a prisão preventiva do Bolsonaro. Por quê? Para a garantia da ordem pública. Desde que ele saiu, ele não parou de agitar e de tumultuar, tentando de toda forma e cooptar políticos, governadores. Veja a mudança de repente do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O Lula pegou o país estraçalhado do Fernando Henrique, estraçalhado. Ele demorou 2 anos e pôs em ordem. Eu acho que agora ele pode... Carlos Siqueira, presidente do PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, levantou dúvidas sobre o futuro apoio de seu partido ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2026. O PSB não quer tratar desse assunto agora, não vai dizer que apoia nem que não apoia. A gente fala demais sobre eleições quando devíamos falar dos problemas do país, que são graves, disse ele, em entrevista ao Globo. Na mesma entrevista, ele criticou a posição do presidente Lula em relação aos dividendos da Petrobras e à sucessão da Vale. Siqueira afirmou que as ações de Lula geraram incerteza sobre os caminhos da economia, destacando a importância de respeitar as regras próprias das empresas e garantir segurança jurídica para o mercado. O presidente do PSB enfatizou a necessidade de obedecer estritamente às normas estabelecidas para evitar a desconfiança dos investidores e possíveis impactos negativos na economia nacional. Tanto a Vale como a Petrobras, hoje, têm uma grande presença de acionistas privados. Elas têm regras próprias, que devem ser rigorosamente obedecidas. Se isso não acontecer, você gera desconfiança do mercado sobre os rumos da economia e sobre os rumos do país do ponto de vista econômico, disse ele. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, fez um comentário na sessão plenária desta quinta-feira, 14, do Tribunal Superior Eleitoral, do qual também é integrante e presidente, que está fazendo sucesso nas redes. O deboche, na verdade, foi sobre uma prática corriqueira e disseminada dos integrantes dos grupos criminosos de extrema-direita, que veneram o ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde que essas franjas extremistas eclodiram no país, o ambiente virtual tornou-se um instrumento central na divulgação dos ideais golpistas, de fake news e de ameaças contra autoridades e opositores. Pois é lá, nas redes, que eles costumam postar vídeos com os mais variados tipos de crimes, mas sempre se filmando e revelando suas identidades. O modus operandi dessa milícia digital golpista, nesses últimos 5 anos, foi o mesmo.
uma fala, uma subversão, se grava, eles mesmos se gravam, é a única organização criminosa que se grava, para facilitar o trabalho da polícia. Eles se gravam e depois passam nas redes, disse o ministro, aparentemente segurando o riso. De fato, o procedimento é muito comum. Os bolsonaristas proferem ameaças, espalham informações absurdas, quando não ridículas, incentivam o golpismo e, de cara aberta, muitas vezes até se identificam dando nome completo e falando até a cidade. Pega ladrão. Pega ladrão. Com mais raiva. Você é a vítima, vai. Pega ladrão. A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, contou que foi agredida, neste sábado 16, ao sair do Aeroporto Internacional de Natal, governador Aloysio Alves, no Rio Grande do Norte, quando cumpria a agenda do partido. Nas redes sociais, ela publicou um vídeo falando da situação. A parlamentar chegou à capital potiguar e recebeu o que chamou de uma tentativa de intimidação. O suspeito, de acordo com Hoffmann, já carrega denúncias por outros crimes e responde a inquéritos. A petista disse ainda que acionou a Polícia Federal e que está tomando as medidas judiciais. Ele serve a essa turma bolsonarista, um membro do fascismo, que usa esses métodos para tentar intimidar e constranger as pessoas, afirmou a deputada. Logo esse elemento terá de responder, financeiramente a mim, e criminalmente à sociedade, ocupando um espaço na cadeia, como aqueles seus iguais, pelos atos violentos na depredação da Praça dos Três Poderes, em Brasília, continuou a presidente do PT. Ainda no vídeo, Hoffmann agradece ao deputado federal de Natal pelo PT, Fernando Mineiro, pela ajuda em sua defesa no momento das agressões. O advogado Fábio Van Garten, ex-secretário de comunicação do governo Jair Bolsonaro, intensificou sua defesa em favor do ex-presidente nesta sexta-feira, 15, após os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica admitirem em depoimento à Polícia Federal que foram sondados sobre um suposto plano de golpe. Os depoimentos dos militares e de outros investigados no inquérito do golpe foram divulgados ontem, após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, levantar o sigilo das declarações, que foram prestadas à PF. Fábio Van Garten, um dos advogados de Bolsonaro no caso, recorreu às redes sociais para rebater as acusações dirigidas ao ex-presidente, sem citar nomes. Tem um monte de focas adestradas, bajuladores natos, que falavam o que queriam para ganhar segundos de atenção e notoriedade. Quando apertados, se escondem e ou se portam feito melhores amigos de infância de quem sempre repudiaram, escreveu o advogado. São notas de 3. São amigos do poder da vez. A insignificância é a maior e melhor característica. Engodos lato sensu, deslumbrados pelos microfones, garçons e motoristas. Medíocres, finalizou Fábio Van Garten. Olá, gados velhos. Não sei se vocês notaram minha calça nova, e isso mesmo. Estarei lançando até dia 25 antes de ir para a Papuda. Se você quiser adquirir, custa somente R$5.000 na promoção. Acessando o site boinarostory.com.guampa, você ganha 1% de desconto. Qualquer nação democrática, se o governo está bem, continua lá. Mantém ele lá. Tá mal? Chega! Zé Fini! Já era! Não dá mais não! Já tiveram... A Secretaria de Comunicação Social do governo Lula emitiu uma resposta aos ataques feitos pelo ex-procurador da Operação Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima, em entrevista ao jornal O Estado, de São Paulo, na última quarta-feira, 13. O periódico deu espaço para uma entrevista com o ex-procurador, ideólogo da Lava Jato, a operação que quebrou toda a engenharia brasileira, destruiu 3,5 milhões de empregos e trouxe a fome e a miséria de volta ao Brasil. Nela, o ex-procurador, que hoje atua na advocacia empresarial, inclusive atuando na área de compliance de empresas atingidas pela Lava Jato, diz que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deveria estar na cadeia. Em resposta, a SECAM divulgou um comunicado assinado pelo secretário de imprensa José Crispiniano, que alega que o jornal deveria praticar jornalismo e critica a conduta da Lava Jato, acusando-a de priorizar a busca por fama e objetivos políticos, em detrimento de uma investigação séria.
Ainda é tempo de finalmente reconhecer seus erros, e a sorte de não terem sofrido punições à altura dos crimes que cometeram, acrescenta a nota divulgada nesta quinta-feira. O general Freire Gomes revelou em depoimento à Polícia Federal que as conversas com o então presidente Jair Bolsonaro e sua equipe sobre a possibilidade de desconsiderar o resultado das eleições foram fundamentadas em interpretações do jurista Ives Gandra Martins sobre a Constituição, aponta a reportagem da Folha de São Paulo. Gomes destacou que durante esses encontros eram debatidas as teses de Gandra sobre o papel das Forças Armadas como um poder moderador, com base no artigo 142 da Constituição. Ele enfatizou à PF que havia expressado que não era viável utilizar o dispositivo constitucional, conforme discutido nas reuniões. A tese de Gandra sugere que um dos poderes pode convocar as Forças Armadas em caso de conflito com outro poder. Segundo Gandra, sua interpretação do artigo 142 nunca advogou por qualquer tipo de ruptura institucional, sendo estabelecida em 1997. Ele ressaltou que sua tese sempre foi clara em não permitir a desconstituição de poderes, reforçando que uma ruptura institucional jamais seria admitida em uma Constituição democrática. A citação do jurista surge também em diálogos entre o coronel reformado Laércio Virgílio e Ailton Barros, um capitão expulso do Exército, que discutiam um possível golpe militar, em conversas com Mauro Cid, ajudante de ordens